Muy buenos días a todos los hermanos reunidos en esta mañana de hoy domingo, Muito bom dia a todos os 27 irmãos de abril de este reunidos año nessa manhã de hoje, 2025, domingo, 27 de abril de 2025, que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Nos dice en el libro del Éxodo, Nos diz no livro do Êxodo, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 1 en versículo adelante, dice: 1 em diante, diz: Entonces Moisés Então respondió diciendo: respondeu Moisés: He aquí que ellos no me Mas, creerán, se não crerem em ni mim, oirán mi voz, nem ouvirem a porque minha dirán, voz, e disserem: no te ha aparecido O Jehová. Senhor não te apareceu. Y Jehová dijo: ¿Qué Perguntou-lhe o es Senhor: eso que tienes en tu Que mano? é isso na tua mão? Y él respondió: Una vara. E ele respondeu: Uma Él le vara. dijo: Échala en Então lhe tierra. disse: Lança na Y terra. él la echó en Ele a tierra lançou y na se terra hizo una e culebra. ela se tornou uma Y Moisés cobra. huía de ella. E Moisés fugia O sea, dela. como que la Ou culebra seja, lo como que perseguía a cobra o perseguia. y él huía. E ele fugia. Muchos profetas Muitos profetas han tratado de huir de tentaram la fugir responsabilidad da de traer la responsabilidade palabra al pueblo. de trazer a palavra ao Pero Dios no povo, puede cambiar mas Deus não pode mudar al profeta que ya tiene o destinado profeta desde que antes de la já tem fundación del destinado mundo para desde llevar antes a da cabo fundação do esa mundo obra. para realizar essa No obra. pueden evadir Não podem esa evitar responsabilidad. essa No puede decir: responsabilidade. Este no me sirvió, Não déjame pode buscar dizer: otro. esse não me serviu, vou buscar outro. Cada espírito Ministerial de profeta ele envia já destinado destinado desde antes da fundação do mundo e já vem nesse profeta codificado todo esse programa para Deus realizar tudo correspondente a esse tempo que ele envia. Agora diz: E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Irmão William o sublinha. Ou seja que há uma forma de pegar a palavra. Não podia pegá-la pela cabeça, porque podia picar, a cobra podia picá-lo. Ou seja, podia causar-lhe dano a Moisés, mas se pegasse de certa forma com essa mão poderosa da fé, crendo que não iria acontecer nada, pegou e o melhor, veja o que aconteceu. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara na sua mão. É preciso saber pegar a vara, que é a espada, que é a palavra. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Por quê? Iriam crer em Moisés pela forma de agarrar a palavra. Disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito. E tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito e, tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. E aí ele escreve: Cristo ressuscitado sem os pecados. E ele em cima, na margem em cima, escreve: Vara de Deus, um traço, o poder de Deus por palavra. E embaixo, lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo. Cristo ao tomar o pecado e morreu. Volto a repetir essas três linhas. Vara de Deus, um traço, o poder de Deus pela palavra. Lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo. Cristo ao tomar o pecado e morreu.
Mas, se ainda não crerem se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14. E também o capítulo 6. E no versículo 9 ao lado ele escreve 3. No versículo 6 escreve 2. E no versículo 4 escreve 1. Ou seja, primeira, segunda e terceiro sinal. Mas note que podem sentar uns minutos os que estão em pé. No versículo 7, quando ele diz, capítulo 7, no capítulo 7, versículo 9 diz: quando o faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, e ela se tornará em serpente. Ele escreve à direita vara. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos olhos dos seus oficiais, ela se tornou serpente. E escreve vara do lado direito. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores. Chamou Faraó, então mandou vir os sábios e encantadores e os magos do Egito. Também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. E aí ele escreve vara e desenha uma estrela de Davi. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó. Quando ele sair às águas, esperá-lo-ás à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Ele escreve à esquerda a vara. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se torne em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Ele escreve à esquerda a vara, escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, 15, do 3 ao 7. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E ele escreve à esquerda a vara. Agora vejam como pula aqui aparentemente. Porque no versículo 8 e 9 do capítulo 4, aí nos fala desse terceiro sinal, mas quando vai ao Faraó, não mostra o sinal da mão. Agora isso é algo muito, mas muito importante. Porque, vejam vocês aqui, no versículo 18 do capítulo 4.
Versículo 16 diz: Ele falará por ti ao povo, ou seja, Arão, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Assim, tomou Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Escreve à esquerda a vara. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão, mas endurecei o seu coração para que não deixe ir o povo. Agora vejam como esses sinais que deu Deus a Moisés, e esse segundo sinal, o qual representa a ressurreição do Senhor, sem os pecados, porque os deixou lá no inferno, quando esteve esses 3 dias, os quais esteve nessa terceira etapa pregando a essas almas que não tinham oportunidade, porque a terceira etapa, o irmão Branham nos fala que é para a igreja noiva, para as virgens fátuas e para os incrédulos, os perdidos. E ali teve um rompimento do ministério levítico, o Senhor em sua primeira vinda, o qual, na terceira etapa, seria um rompimento no ministério. Na terceira etapa do tempo de Jesus, foi um rompimento levítico. Agora vejam, nessa mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, que foi pregado em 15 de março de 1998 em Assunção, Paraguai, diz o Dr. William Soto Santiago. Agora, vejam como Deus opera com algo tão simples, e qualquer pessoa diz, mas o poder de Deus ser usado para algo tão simples. Ele vinha falando da ressurreição do peixinho, porquanto nosso irmão Branham é um profeta. Por meio dos profetas, Deus coloca os tipos e figuras, coloca o simbolismo do que Deus vai fazer mais adiante. Qualquer pessoa diz, mas é impossível que um profeta tão grande como nosso irmão Branham agora esteja ressuscitando peixinhos. Bom, e Moisés, com uma vara, e Deus dizendo, lança ao solo e convertendo-se numa cobra ou numa serpente. E depois dizendo, agora toma de novo pela cauda, e a tomava pela cauda e se tornava novamente uma vara. E isso, Deus está colocando um tipo e figura, coisas muito grandes, as quais devem ser entendidas. Depois diz, agora, se não creem nesse sinal, crerão no outro sinal. No segundo sinal, mete tua mão em teu seio. A colocou, e agora diz, tire tua mão. Quando a tirou, estava leprosa. Depois Deus diz, agora mete tua mão de novo. A meteu e disse, agora tire. E estava limpa de novo. Agora, tudo isso está mostrando algo muito importante, o qual se cumpriu parte na primeira vinda do Senhor, e como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, isso representa também, na segunda vinda do Senhor, um significado, um propósito,
para o qual vem se realizar na terceira etapa, nesse rompimento do ministério. Agora vejam, no livro de citações, página 152, parágrafo 1361, mas notem, eles personificaram depois de que a verdadeira palavra tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Seguiram secundariamente. Me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. Eu tomava as pessoas pela mão faz pouco tempo, cerca de 20 anos atrás, e um sinal se mostrou. Surgiram sinais por todos os lados. Um tem na sua mão direita, outro tem na sua mão esquerda, e o outro o cheira. Vem? Todos tipos de... E me pergunto, Deus não me deixará dizer a vocês, nessa hora, o que foi realmente a verdade, mas um dia vocês vão descobrir. Isso foi somente para tornar manifesta a insensatez deles. Isso não foi correto desde o princípio. Eu lhe direi um dia, se o Senhor permite. E ele escreve embaixo, isso não foi correto. Isso não foi correto. E em cima do parágrafo 1361, escreve a palavra ungida, e escreve também o sinal na mão, as personificações, escreve aí também. A palavra ungida, o sinal na mão, as personificações. Agora continua dizendo aqui, o doutor William Soto, agora, vejam como Deus mostra ao seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, coisas tão simples, para que depois ele as faça lá no meio do povo hebreu. E vejam também, quando foi ao faraó, lançou sua vara aí na frente do faraó, se tornou uma serpente. E vieram os magos, os encantadores, e trouxeram suas varas. Uns encantadores trouxeram suas varas porque o faraó mandou buscá-los. E eles diziam, isso é o que lemos a escritura. E eles diziam, bom, nós sabemos fazer o mesmo. Lançaram elas, se tornaram serpentes. Agora recordem, tinham varas também. Vamos colocá-lo. Tinha uma palavra. E fizeram o mesmo, vê? Personificações, imitações. Com quê? Com a palavra, com a vara. Lançaram e se tornaram serpentes. E o faraó podia dizer, vem, faz o mesmo que Moisés. Vem, o mesmo tipo de hoje, o mesmo. Assim foi em cada tempo, assim foi também no tempo de Jesus, quando ali um do conselho disse, vejam, deixem estes homens quietos, porque vieram Teudas e Judas e fizeram um movimento aí e levaram muitos. Mas depois, vejam, se desfez, desapareceu. E certas pessoas são como eles. Deixe-os. Isso vai desaparecer. Agora, e se for de Deus, melhor deixe-o quieto. Deixe-no quieto, porque não vai ser que, então, sendo de Deus, estejamos combatendo melhor a Deus. Agora vejam que se levantaram personificações também antes, porque o diabo sempre trata de conhecer o que é o próximo passo para se adiantar. E assim, quando os filhos de Deus, ou o mundo, incluindo os filhos de Deus, mas eles não podem ser enganados, eles conhecem qual é o verdadeiro. Vamos dizer, todo mundo quando vem, então a coisa verdadeira diz, mas se isso é o mesmo que se levantou faz pouco tempo, um movimento assim vem, e começa a comparar com outros grupos do passado. E assim foi no tempo de Jesus e assim é neste tempo também. Sempre corre paralelo. Agora diz, e o faraó podia dizer, vê? Faz o mesmo que Moisés. O que de diferente tem Moisés que os meus magos? O qual poderiam dizer hoje também. Mas o que acontece? Enquanto podiam estar falando essas coisas, ou seja, enquanto estavam dizendo
essas coisas, a serpente de Moisés, que era a vara convertida em serpente, tragou as outras serpentes. Agora, enquanto neste tempo final estiverem falando a palavra e estiverem dizendo coisas, imitando com a palavra, enquanto estiverem realizando essas personificações, essas imitações, a palavra do ungido estará tragando, anulando o poder do inimigo. Porque vejam, na página 164 do livro de Citações, parágrafo 1464 diz: Moisés operou e fez um milagre no nome do Senhor. E ali estavam os personificadores e fizeram a mesma coisa. Isso não deteve, nem disse, creio que devo parar e sair da campanha. Ele ficou ali mesmo. Para quê? Lhe foi revelado. Aleluia. Ele sabia pela palavra de Deus, ele sabia que a palavra finalmente os alcançaria. Sabia que viria um tempo quando a palavra se manifestaria e eles não poderiam continuar mais. Assim soube isso todos esses anos. Vem, isso é correto, que o tempo viria. E embaixo escreve os falsos ungidos, e em cima escreve Moisés, e os personificadores não continuarão. Não continuam. Moisés e os personificadores não continuam. Agora vejam que dizem enquanto podiam estar falando essas coisas, ou seja, enquanto podem estar falando, olha, pois se aqui fazemos o mesmo, nos reunimos, lemos isso, fazemos estudos, fazemos isso ou outro, enquanto estão falando, as palavras ungidas, a palavra desse mensageiro dispensacional estará tragando, anulando o poder do inimigo, porque é o que continua dizendo aqui, diz. Mas o que acontece? Enquanto podia estar falando essas coisas, ou seja, o faraó ali, a serpente de Moisés, que era a vara convertida em serpente, tragou as outras serpentes. E depois Moisés toma sua vara, a serpente se torna vara. E onde estão as varas ou as serpentes dos demais? Desapareceram. O poder de Deus manifestado por meio de Moisés anulou o poder do inimigo. Vejam, enquanto enquanto disserem que aqui está sendo feito o mesmo que lá, enquanto estão assim, o poder de Deus manifestado no ungido deste tempo final estará anulando o poder do inimigo. Já está profetizado que os imitadores serão anulados. Todos os que estiverem fazendo coisas fora do cumprimento da grande carpa catedral serão anuladas as suas imitações e as personificações também. Vejam na página 126 do livro de Citações, parágrafo 1120 diz: Como eu estava dizendo a vocês nessa manhã, ninguém se atrevia a seguir a Moisés ali dentro. Deus nunca tratou com dois. Ele sempre trata com um. Ninguém se atrevia a imitar Moisés. Ninguém se atrevia a imitar Moisés. Era coisa de morte, morte natural. O tratar de imitá-lo, de entrar nessa coluna de fogo com ele. Assim que nem todas as pessoas estão feitas, vocês não nascem dessa maneira, de entrar no sobrenatural, mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como um embaixador dele. E esse embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande desconhecido sobrenatural e discernir, e trazer à luz coisas que a mente natural não pode perceber. Trazer à luz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que serão. O que é? Deus por trás de peles, pele humana. E escreve Deus em carne. E também escreve um embaixador de Deus é igual, um profeta. Ele escreve à esquerda e também a de fogo. E escreve em cima também personificar Moisés era morte.
E vejam ao lado no parágrafo 1125, aí também nos diz: e para alguém tentar seguir Moisés para personificá-lo era morte. E assim é hoje, morte espiritual, tratar de personificá-lo. Em cima ele escreve: a Moisés, personificá-lo é igual, era morte espiritual. E hoje também. Agora continua dizendo aqui. Agora, vejam vocês como os imitadores foram anulados nesse tempo. E se foram anulados nesse tempo, serão anulados também neste tempo. E agora, vejam vocês como para o último dia serão anulados os imitadores, porque não haverá imitação disso que Deus vai fazer neste tempo final. Na página 97 do livro de citações, parágrafo 840, nos diz: somente vejo que este pequeno dom de cura fez. Como se a igreja se confundiu. Todos tinham uma sensação. Todos tiveram isso e direto no profundo do meu coração. Deus sabe que é a verdade. Soube que não era correto porque Ele assim me disse. Mas é uma falsa personificação. É somente para desviar as pessoas. Agora isso é certo. Embaixo ele escreve: as personificações. Em cima escreve: o dom de cura. Vejam como tudo isso que ocorreu ali no tempo de Moisés era para desviar as pessoas e dizer: mas se este vem libertar vocês, e nós temos aqui os magos que também fazem o mesmo. Mas vejam como Deus nos mostra aqui o propósito destes imitadores e os personificadores. Eles não entram nem querem que as demais pessoas entrem. Nem entram nem deixam entrar, diz o irmão Branham. Em certos lugares o nosso irmão William escreve. Agora também, na 119 nos falou que dessa terceira etapa não haveria imitações. Página 119, parágrafo 1057. A coisa que estivemos olhando para frente por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que mais, é a terceira etapa que foi vindicado, e eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode havê-la. Agora está em existência, e eu fui admoestado disto, que isso aqui já aconteceu para que possa identificar sua presença entre nós, mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com seu aperto. Agora em cima ele escreve: a fé de rapto para a noiva, a igreja e os perdidos, e também escreve a terceira etapa e o aperto. Não haverá personificações. Agora continua dizendo o Dr. William Soto, na mensagem que estamos lendo, o sétimo selo e a terceira etapa. Continua dizendo agora: vejam vocês como, ressuscitando aquele peixinho, Deus estava mostrando algo grande. Estava mostrando Deus ao cristianismo que partiu nas eras passadas e também o grupo dos nossos que partiu. Estava mostrando que vão ressuscitar neste último dia. Porque os cristãos estão representados em quê? Nos peixes. Agora, se ele está mostrando ali como seria a ressurreição neste tempo, e podemos ver como foi que esse peixinho ressuscitou. Como foi? Pela palavra falada de um profeta. Agora continua dizendo: e a ressurreição de um peixe representa a ressurreição do cristianismo, a ressurreição dos mortos em Cristo. Depois vejam vocês como tudo isso aconteceu, depois que esse peixinho já levava meia hora de morto, mais ou menos. Agora, vimos nestes poucos minutos que estivemos conversando, vimos a palavra ungida. Vamos colocar esse tema para essa pequena conversa nessa ocasião e já nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos reunidos para glorificar a Deus e nos preparar para receber da sua bênção que vem pela palavra.
a palavra ungida. Que Deus os abençoe e os guarde. Bom apetite também com os alimentos que estarão fisicamente comendo. Já bom apetite com esse alimento espiritual e bom apetite com o alimento também físico. Que Deus os abençoe e guarde a todos.